pessoal, então sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Fui Contratado, e agora? Então sou um TST que estou entrando aí na área, por onde que eu começo? Nos vídeos 1 e 2 a gente já deu aí uma explanação sobre isso, né? Falamos sobre pontos bem importantes, então se você não viu, volta lá e olha os vídeos 1 e 2, né? Que é meio que um passo a passo que a gente está seguindo aqui. Eu sou a Deise Sprenger, né? Sou engenheira de segurança do trabalho e tenho aí 13 anos de experiência na área como técnica de segurança do trabalho também. Então, vamos dividir mais um pouco aí dos conhecimentos que a gente tem nessa área e o que a gente passou também, né, quando estava começando. Exatamente. Então, pessoal, eu sou o Yuri Machado, assim como a Deise, também sou engenheiro de segurança do trabalho e através desses, no meu caso, aí 12 anos de experiência na área de SST, a ideia é, através desses conhecimentos adquiridos de forma prática, né, além de hoje a gente também já atuar também na parte de docência, já temos mais um conhecimento da parte teórica também, tanto da parte de objetivos de criação de conteúdos para objetivos de aprendizagem, enfim, a gente fazer essa mescla dessas nossas formações e experiências para que quando vocês entrem numa empresa, para que quando vocês iniciem nessa atividade de técnico de segurança do trabalho, consigam sentir mais firmeza, mais segurança aí na atuação de vocês, né? Se sintam amparados de certa forma, que é uma coisa que a gente sentia, a gente começou a conversar muito, né, a respeito disso, desde quando pensamos aí nesse projeto, que a nossa maior dificuldade era não ter para quem perguntar as coisas, né? Porque como nós éramos a referência, e às vezes como é que a gente vai ser referência se vai perguntar para outros gestores que não são da área, enfim, a gente acabava tendo essa dificuldade. Então esse aí é um dos principais objetivos do nosso projeto, que é oferecer para vocês um conteúdo que possa guiar os passos de vocês ao entrarem numa organização. E dentro dessa lógica, né, dentro desse pensamento, algo muito importante para que vocês consigam se guiar dentro de uma organização, para que vocês tenham noção de onde estão iniciando, é importante a gente saber interpretar os números daquela empresa, e não somente interpretar os números, mas talvez criar números que façam sentido para facilitar a gestão de vocês. Então é nesse sentido que a gente vai conversar nesse nosso vídeo, para que vocês consigam aí criar ou interpretar indicadores na área de segurança e saúde do trabalho. Então, gente, hoje o assunto indicadores tem uma vasta quantidade de informação, mas a gente vai trazer aqui os principais, né? Começando então pelos acidentes de trabalho. Eles são indicadores muito importantes, né, para a gente que é da área de segurança, porque eles trazem informações que já estão... o acidente ele já é uma fonte de aprendizado para a gente, ou seja, alguma coisa já deu errado, né? Na maioria das vezes, várias coisas deram errado para que o acidente acontecesse. Então, a gente tem uma fonte de informação muito boa no acidente. Né? Se é que dá para dizer que existe um lado bom no acidente, é a informação que a gente tem, né, com aquilo ali. Então, os registros de números de acidentes e os seus registros de comunicação de acidente, né, as CATs, os comunicados... as investigações, né, os documentos de investigação de acidentes são sim fonte de informação. O que eu preciso olhar, né, numa empresa? Se esses indicadores existem, né, primeiro, porque vai ter realidades em que não vai ter nada disso, né? E aí já puxando, por exemplo, para os quase acidentes, né? Coletar quase acidentes, né? Não sei se vocês lembram da pirâmide lá, os quase acidentes, quando numa quantidade muito grande eles vão afunilando e lá no final eles vão virar um acidente, né? Então, coletar essa informação de todos os quase acidentes que a gente teve, né? Dos incidentes que a gente teve, dos acidentes sem afastamento, vai nos possibilitar tratar esses problemas antes que eles virem um acidente. Então, por isso que essa informação é super importante. Então, cheguei na empresa, né? Existe ou não existe esses indicadores? Bom, se existe, eu tenho ali uma fonte de informação. Então, eu vou buscar
olhar tudo, né, que tem referente a isso, os acidentes que já aconteceram, o que foi tratado, o que não foi tratado. Às vezes isso não tá bonitinho lá numa planilha, né, não tá lá nos gráficos, tudo direitinho, então vocês vão ter um trabalho mais manual para conseguir olhar isso, buscar esses registros e tudo mais. Mas, enfim, em outros casos vocês já vão ter, então é basicamente só analisar o que já está registrado ali. Mas, sem dúvida, acho que se pudesse começar por um indicador, eu começaria por esse, assim, porque é riquíssimo isso. E aí, o que é fundamental num acidente, né? Olhar se o plano de ação daquele acidente, né, da investigação do acidente, foi executado. Né? Porque se não foi, aí a gente já tem um problema, ou seja... E a outra coisa também, né, desse, que permite se ele foi executado e se ele realmente fazia sentido. Exatamente. Obviamente. Lembra lá, vocês vão ver que a gente vai fazer esse ping-pong entre o vídeo de agora e os anteriores. Vocês vão estar chegando numa empresa. Então a gente vai avaliar se o plano de ação foi feito. Então é comum a gente olhar ali, o plano de ação não foi feito nada do que foi definido no plano de ação. E a gente, poxa vida, não fizeram nada. E a gente está num cérebro ali com pessoas que estão há 5, 10, 15 anos dentro de uma empresa. Pega mal. A gente se coloca numa situação difícil, a gente se coloca numa situação difícil, joga de cara, porque a pessoa vai chegar, enfim, aquelas pessoas têm os vícios delas, enfim. E às vezes vocês vão ser o CESP da empresa. Então vocês vão olhar ali, vão ver um plano de ação. Por que não foi feito? O profissional que estava antes de vocês não está mais. E as pessoas que estão ali hoje provavelmente nem sabiam que existia um plano de ação ou nem sabem o que é um plano de ação para um acidente ocorrido. E às vezes o profissional, enfim, que elaborou o plano de ação, agora vamos lá, agora a gente vai, a Leila usou uma palavra que eu acho legal, que é analisar os acidentes ocorridos, que sejam através de planilha ou planilhar isso, né? E quando a gente fala em análise, uma coisa que é importantíssimo relacionada à análise é não somente a leitura. A análise é algo muito mais profundo que efetivamente eu ler e saber tudo o que aconteceu. E quando eu falo em análise, é até uma análise crítica. É verificar se chegou efetivamente nas causas imediatas e nas causas básicas, né, para aqueles acidentes, se o plano de ação fazia sentido, né, porque muitas vezes a gente coloca... eu tinha pavor desde quando eu chegava nas empresas e fazia esse estudo dos acidentes, porque era ali que eu começava a me basear, e eu chegava lá nas causas de investigação e, gente, não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, e não foi uma, e não foi 2, não foi entre 3 empresas que eu passei, que eu pegava lá e tinha um histórico gigantesco de investigações com resultado de ato inseguro e condição insegura. Sim. Então, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, né? Então, porque a gente percebe que se fazia se armava a tenda do circo, né? Agora nós vamos... E aí tu chegava no final, né? Tu começava a ler, tu começava a se ajeitar lendo. Não, olha, os caras fizeram a causa, ato inseguro e condição insegura. E o plano de ação, fazer uma conscientização com o trabalhador. Gente... Não. Já passamos dessa fase, eu acho. Já passamos, né? Então, essa análise, essa palavra, eu gostei bastante da forma que a Deise empregou, é analisar esses registros. Não é leitura deles, apenas, tão somente a leitura, mas é verificar se ela faz sentido, é colocar na prática aquilo que vocês viram durante o curso, que a gente já sabe que ato inseguro e condição insegura, enfim... pode ser um fator ali que influenciou em algum ponto, mas jamais vai ser uma causa única, exclusivamente essa geradora de um acidente. A gente já sabe que é um acidente multicausal, são várias causas, né? Outro ponto também, desse que eu acho importante a gente falar, depois que a gente conseguiu fazer essa análise crítica, que a gente já conseguiu tomar conhecimento de tudo que aconteceu, aí é começar a ir um pouco mais a fundo. Ora, eu tenho, dentro de um ano, 5 acidentes no trabalho, tá? Então, dentre 5 acidentes, 3 foram envolvendo mãos. Vamos lá, a gente está usando um exemplo de... vamos lá, vou usar o exemplo daí agora com que eu já trabalhei, metal mecânico. Pessoal que opera o torno, né? Então, o pessoal que opera o torno, muitas vezes vai fazer a usinagem de uma peça e aí sai aquele cavaco, que é um espiral grande, né? Cavaco grande. E aí começa a mexer naquilo e corta as mãos, sabe? Não tá usando luva, enfim.
aquilo até pelo ajuste de ferramenta a gente já consegue, né, através da seleção correta da ferramenta, da pastilha, ali, do insumo para fazer essa usinagem, a gente já consegue diminuir esse problema. Mas vamos lá, vocês percebem que eu já estou até de uma certa forma dando uma solução para um problema que a gente está criando aqui. Mas isso tudo por vivência que a gente já viu, né? É meio que automático, né? Uma coisa vai puxando. Mas enfim, onde eu quero chegar? Ora, se eu tive 5 acidentes numa empresa e 3 acidentes foram envolvendo mão e corte e mexer em cavaco na usinagem, eu tenho 5 acidentes na empresa e aí desses 5 acidentes eu tenho que 3 foram ligados ali a alguma coisa, corte de mão, por mexer em cavaco ali que a gente teve como como resultante ali do processo produtivo, né, o resíduo que sobra ali do processo de usinagem. Eu preciso ter um plano de ação, eu preciso executar algo, uma campanha, uma conscientização, realmente um estudo de como melhor executar aquela atividade, como eu falei anteriormente ali, se é na seleção do insumo, se é na seleção da ferramenta, se é na capacitação do operador, se é no treinamento, se é o maquinário, enfim, alguma coisa que eu possa tomar como medida para evitar que as pessoas se cortem mexendo em cavaco. Então, simplesmente eu colocar aí que foi um ato inseguro do trabalhador e uma condição insegura, não vai resolver o meu problema. Conscientização do trabalhador. No outro dia, outro vem ali e mexe e faz a mesma coisa. Né? Então, vou conscientizar todos. E, gente, não tem como garantir que apenas, eu acho que assim, o fator, acho não, né? Sabemos sim que o fator humano ele é algo a ser trabalhado, entretanto a gente precisa estabelecer mecanismos que a gente não precise contar efetivamente com a conscientização do homem, do trabalhador. A gente precisa criar mecanismos que sejam redundâncias, né, a esses fatores comportamentais. Que são humanos e naturais mesmo. Exato. Faz parte. E ainda dentro, né, de observar esses indicadores, né, como o Yuri estava falando, por que é importante a gente conseguir reunir esses dados, né, enfim, planilhar ou alguma coisa assim? Porque assim como a gente teve 5 acidentes com mãos, por exemplo, a gente consegue olhar que eu tive 2, por exemplo, que eram sem afastamento, desses mais um era com afastamento, o outro foi só primeiros socorros. Então eu preciso conseguir entender o que tem de errado ali, né? Por onde começar, enfim. Desde mais a gente na empresa só trata acidentes com afastamento. Gente, isso assim, acontece muito, né? Já vi isso na realidade. Muito, assim. Que só registravam a CAT se o acidente fosse com afastamento. Com afastamento, exatamente. E é a realidade que vocês vão encarar aí no mercado, né? A gente tem que aprender a lidar com isso, assim. Então, acho que conseguir coletar essa informação já é o primeiro passo. E aí, analisar isso de fato, porque um acidente com primeiros socorros já é um indicador de que alguma coisa tem de errado. Então, a gente precisa investigar. Faz a investigação completa daquele acidente, porque isso tu vai tratar as causas raízes, né, como o Yuri estava falando, achar a causa verdadeira para tratar e pronto, eliminar, né, eliminar a possibilidade de que um acidente maior venha a acontecer. Então, muito importante conseguir juntar toda essa informação aí e analisar isso de uma forma que vai te trazer realmente dados concretos e informações para se trabalhar, né? Falamos desses indicadores, então, né, desse indicador aí de número de acidentes, né, enfim, tipos de acidente. Ainda podemos lembrar aqui, né, dos indicadores de índice de gravidade, né, índice de frequência de acidentes, que também, né, são informações importantes. Então, acredito que todos aprenderam no curso como fazer esses cálculos, né, então, por favor, né, vamos colocar em prática, vamos realmente analisar isso de uma forma técnica, né, de novo falando. Mas aí, além desses indicadores que são reativos, né, a gente tem aí os indicadores que são proativos. Então, número de treinamentos, número de horas de treinamentos, auditorias, né, inspeções, tudo isso são indicadores proativos. E eles são tão importantes quanto os reativos, né? A gente constrói uma cultura de segurança quando a gente consegue ter isso também, né? Porque eles trazem pra gente ali tudo que a empresa faz
ah, sem ser forçada, digamos assim, por um acidente, por exemplo, né? Então, isso é muito bom na construção de uma cultura de segurança na empresa. Exato, então vocês querem ver, por exemplo, como isso pode estar tudo interligado. Um indicador que a gente costuma utilizar dentro de sistemas de gestão, por exemplo, é a questão de horas de treinamento. Então a gente estipula uma hora de treinamento relacionada à área de segurança, enfim, de 1 hora de treinamento por funcionário por mês. Sei lá, estou divagando aqui, tá? Isso tu pode somar ali em 15 minutos de DDS, por exemplo, por dia, por semana, por semana, vamos usar o exemplo por semana, um diálogo semanal de segurança, por exemplo, vocês verificarem ali 15 minutos por semana, né, a gente já vai chegar ali basicamente 1 hora por mês de treinamento relacionado à segurança do trabalho. Tá, mas e aí? Por que esse é um indicador importante? A gente começa daí a fazer novamente um processo de análise. Eu começo a ver que a partir do momento que eu invisto em capacitação, invisto em capacitar meu trabalhador, se os meus acidentes diminuem, se eles têm alguma mudança de comportamento, né? Agora a gente não tem mais acidentes relacionados a mãos, diminuiu o número, isso é um sinal que aquela capacitação ela está mexendo na estrutura, que ela está funcionando. Outro ponto também que é importante, né? A Daisy comentou ali a questão de auditorias, enfim, então uma auditoria comportamental, aquela que a gente vai na área verificar se o pessoal está trabalhando dentro dos parâmetros de segurança, se o pessoal está respeitando os procedimentos, se o pessoal está utilizando os equipamentos de proteção, e a gente começa a identificar, por exemplo, a gente tá fazendo 15 minutos de diálogo semanal com o pessoal, pelo menos aí pega um dia da semana, antes de começar o turno, faz uns 15 minutos de bate-papo com eles ali, não precisa ser todo dia, tá? A gente vai começar, né, em doses homeopáticas, implementar o nosso trabalho, mas a gente começa a verificar, de repente, o número de pessoas fazendo coisas erradas quando a gente vai na área, ele está diminuindo na medida que eu tenho passado informações sobre as atividades deles. É inversamente proporcional isso, né? Tá aumentando o número de treinamentos e tá diminuindo o número de acidentes. Beleza, pode ser um indicador de que a gente está indo bem. Agora, não está movimentando, está aumentando a quantidade de formação pessoal, mas não está mexendo no número de acidentes, no número de incidentes. Talvez a gente precise de algum ajuste aqui para conseguir fazer isso funcionar melhor, né? Então... E que tipo de ajuste pode ser esse, pessoal? De repente eu estou fornecendo para o meu pessoal uma apostila para eles, não está funcionando. Eu estou fazendo diálogo diário de segurança com o pessoal, não está funcionando. Exemplos, daqui a pouco a gente vai ter que mexer no coração mesmo, né? Então eu já vi empresas, às vezes, que, por exemplo, no crachá da pessoa colocava a foto de um filho e fazia uma campanha de conscientização uma vez na família, na semana, para um familiar ir lá, para uma criança ir lá, mostrava um vídeo. Gente, a gente está mexendo com o fator humano, tá? Então acho que nada mais humano que essa questão de zelo pela família, de ter o que querer bem, alguém, uma pessoa lá fora. Depois que a gente fez aquela campanha, que os filhos vieram aqui e fizeram, a gente pegou as imagens, botou num telão e fez mudou, mas o avanço às vezes, pessoal, ele é mínimo, mas a gente consegue, já como a Daisy falou, então, às vezes a gente precisa pensar em alternativas, né? Então o pessoal gosta de um game, de um jogo, né? Eu vi, por exemplo, já em Cipat, né, o pessoal fazendo jogo de tabuleiro no chão, que as pessoas iam caminhando. E hoje tem tanto recurso, né? A gente tem um monte já vi jogo de passa ou repassa, jogo de pessoal que usa o Kahoot lá, que é uma coisa que a gente usa muito em sala de aula. Teatro. Então, às vezes, pessoal, a gente tem o método certo, digamos que seria a capacitação, mas a gente não está sabendo, a gente está tentando pregar um prego com um buquê de flor, às vezes não vai, não funciona. Então, de repente, a gente precisa, o método a se fazer é esse, mas de repente a gente precisa selecionar a ferramenta correta, para que isso influencie aí sim dentro desses nossos indicadores, em mudanças, né, comportamentais, em redução de acidentes, realmente tentar
Mas isso muitas vezes vai por tentativa e erro. É Fiz isso assim, não deu certo. Fiz assim, não funcionou. Aí às vezes tu faz uma dinâmica com eles, os próprios trabalhadores vêm, pô, Daisy, gostei bastante daquilo que tu fez, me fez pensar. Fixou melhor, né? Fixou melhor. Já teve vezes, pessoal, que eu fiz, enfim, diálogo de segurança para pessoas, assim, para equipes, sei lá, 300, 400 pessoas ali assistindo, e eu saí dali, eu senti que aquele recado... E aí, outros momentos, eu me esqueço agora, esse ano mesmo, eu fiz uma parada de manutenção numa refinaria lá em São José dos Campos, e quando terminou o DDS, o trabalhador chegou para mim e disse assim, engenheiro, eu gostei muito daquilo que tu falou, eu acho que eu tinha comentado alguma coisa no sentido assim que escolher a segurança do trabalho é o único caminho que pode nos fazer chegar em casa da mesma forma que a gente está entrando. Eu até usei, né, um ditado que geralmente a gente costuma falar, tu é livre para fazer as tuas escolhas, né, o teu caminho que tu quer seguir, mas tu é eternamente escravo das consequências dela. Então, se você optar por fazer a sua atividade sem ir pelo caminho da segurança, ok, você é livre para isso, mas você vai ser escravo das consequências. Com as consequências. Com as consequências. E esse funcionário chegou para mim e disse, engenheiro, eu gostei muito do que tu falou, e eu vou levar para minha vida isso, eu vou levar para minha casa. E ele falou isso, e aquilo me marcou bastante, né? Então, o método, o diálogo de segurança, ele estava ali, a gente sabe, é necessário. Mas talvez algumas ferramentas que eu usei, né? Então, uma pessoa naquelas 400 que estavam ali, 400, acredito que fossem 300, 400 pessoas, uma pessoa se conscientizou. Então, ou seja, para alguém funcionou. E a nossa atividade, ela vai dia a dia, assim, tu vai salvando uma vida, digamos assim, tu vai conquistando um trabalhador, tu vai conscientizando que seja um por dia, né? E o nosso trabalho, ele é basicamente de formiguinha, assim, a gente vai aos pouquinhos, tentativa e erro. Aí eu acho que esse foi um exemplo, assim, que eu lembro interessante para a gente poder exemplificar, né? Muito bom, muito importante. Muito bom. Acho que um baita exemplo, né? E aí, pra gente fechar esse tema indicadores, assim, acho que o último tópico que é importante a gente trazer é a questão de estabelecer meta para indicador, né? Às vezes eu vejo que o pessoal mede, mas tá medindo o quê? Eu tô chegando em algum lugar? Não sei, porque eu não tenho meta, né? Então, se eu tenho um indicador, eu tenho que ter uma meta para ele. Bom, se eu tenho 10 acidentes no ano, eu tenho que ter uma meta para o próximo ano. Ou eu vou ficar aceitando que tem 10, daí no outro ano tem 12, daí no outro ano tem 15. Poxa, eu tenho que olhar essa tendência, eu tenho que enxergar se nessas ações que eu tô tomando, elas estão sendo efetivas e realmente a gente está tendo melhoria ou não. E para isso, precisa ter meta para atingir. Então, tive X acidentes esse ano, bom, pro ano que vem a nossa meta, que inclusive acho que é legal a gente comentar, não é o técnico de segurança que define a meta sozinha, da cabeça dele, não, eu decidi aqui que no ano que vem a gente vai ter 10% só dos acidentes. Não, a meta tem que ser definida com a gestão, né, com a direção da empresa, enfim, com as pessoas que realmente são tomadores de decisão, né? E isso tudo muito baseado no histórico que a gente tem, né? Não simplesmente dizer assim, hoje eu tenho 200 acidentes, mas no ano que vem eu quero ter 0. Não, né, gente? Isso é um ponto não funciona essencial. Assim, né? É essencial, porque se a gente coloca metas inatingíveis, isso desmotiva qualquer um. Gera uma frustração tremenda, assim, né? Que nem eu vou usar um exemplo prático, assim, do meu dia a dia, tá? A Daisy que me conhece já há algum tempo. A Daisy sabe que eu adoro academia, que eu adoro fazer exercício físico. Eu não sei por que ela tá rindo, porque isso é uma verdade, mentira, tá, pessoal? Ele adora pagar a academia, mas qual é o exemplo prático? Né? Então, eu tenho hoje um sobrepeso, eu vou perder 10 quilos até o Natal. Faltam 15 dias pro Natal. Falta 15 dias pro Natal. Eu não vou, então assim, a gente colocar, eu vou perder 500 gramas, 1 quilo, vou começar a minha, vamos lá, a minha meta vai ser iniciar a minha reeducação alimentar, ir na academia 3 vezes por semana, e isso são metas que a gente consegue, apesar de difíceis, né? Elas são mais... factíveis, né? Elas são mais alcançáveis do que eu dizer que eu vou perder 10 quilos em 2 meses, porque é muito difícil. E isso desmotiva qualquer um. Então as pessoas vamos ver se a gente conseguiu diminuir os acidentes de 200 para 0. Teve 190.
não conseguimos. Não conseguimos. Poxa, gera uma frustração em todo Exato. mundo, assim, né? Nos gestores, nos trabalhadores, em todas as pessoas envolvidas. Então vejam que isso não pode ser uma decisão assim da minha cabeça, né? Tem que ter um embasamento para isso. Então vamos trabalhar com números que realmente sejam atingíveis. E a mesma coisa, mais ou menos, funcionam com os proativos também, né? Eu tô treinando, sei lá, 1 hora por mês, né? Os trabalhadores. Aí eu começo, não, a partir do ano que vem eu vou treinar 12 horas. Poxa, as pessoas vão encher o saco daquilo ali na segunda aula, já não vai estar nem escutando mais. Então, primeiro tu vai ter que criar uma estratégia para isso. Bom, vou treinar 12 horas, tudo bem, mas uma vai ser treinamento, a outra vai ser um DDS, a outra vai ser, sei lá, um diálogo. Enfim, a gente vai ter que pensar em formas de fazer isso e não colocar simplesmente uma meta aleatória, assim, porque a gente tirou da nossa cabeça. Exato. Né? Outro ponto que é importante, pessoal, quando a gente fala em meta, eu acho interessante a gente dividir essa meta, por exemplo, em períodos mais curtos. Por quê? Vamos lá, eu coloco que a minha meta de treinamento, por exemplo, a gente está usando meta de treinamento, enfim, porque é algo que fica um pouco mais claro para vocês que vai depender da realidade de cada empresa. É 1 hora de treinamento por funcionário, né? Uma média de 1 hora de treinamento por funcionário no mês, né? Somando todas as capacitações que a gente faz. Então a gente coloca isso, no ano é 1 hora. Mas a gente coloca um ano, obviamente, a gente vai ter que ir verificando lá todo mês para que lá no final chegue nessa 1 hora, tá? Mas aí naquele mês, no mês de fevereiro, por exemplo, eu cheguei lá e eu tive 0,3 de média de horas de treinamento. É necessário que isso seja um gatilho para que eu já naquele momento tome uma ação, para que eu já naquele momento estude o porquê foi tão baixo a média naquele mês de treinamento. O que aconteceu, né? Por que o pessoal evadiu do treinamento ou não foi? Será que daqui a pouco não é um gestor que não está liberando ele para participar desse treinamento? Será que não é um número de afastamentos que está muito alto por qualquer outra coisa? Enfim, a gente precisa... Isso precisa ser um gatilho, né? Para que se naquele mês a gente já não cumprir a meta, não é simplesmente a gente pegar um indicador lá no final do ano e olhar, o indicador do ano foi 0,8. Tá, mas a gente fragmentar isso em espaços menores também é importante. Então, cada mês lá, cria por mês uma coluna, né? E aí vai fazendo essa análise. Esse mês chegou, não chegou? Se não chegou, vamos fazer um plano de ação para que no próximo a gente chegue. Né? Porque isso é importante. Isso é gestão. Isso é fazer gestão da área de vocês. É ter a resposta também na ponta da língua de por que não aconteceu, mas também o que vai ser feito para que isso no próximo mês não se repita. Né? Isso aí. E aí, já finalizando aqui esse nosso vídeo da série e puxando um gancho no que o Yuri falou, o nosso próximo episódio vai ser justamente sobre plano de ação, né, sobre as nossas rotinas aí de segurança do trabalho. Se você acompanhou até aqui, você viu que a gente seguiu um passo a passo aí, desde a entrada lá na empresa, né, e tudo que a gente deve ir fazendo aí nos primeiros dias, nos primeiros tempos, ou até meses, de repente, dependendo, né, de como está a situação, para chegar num ponto onde a gente vai conseguir estabelecer agora uma rotina, né, um plano de ação para atuar realmente, né, e fazer essa gestão, né, que o Yuri estava falando. Então, vai ter uma dica aí que é uma chave de ouro no final do próximo episódio, então fiquem com a gente, curtam, comentem, né, compartilhem esse vídeo com os colegas aí para que a gente consiga disseminar essa informação, certo? Tá certo, pessoal. Então até o próximo vídeo. Tchau! Abraço!